Olha, uma outra informação é que a Justiça autorizou a reabertura das sedes da Aspra, inclusive o desbloqueio das contas. O Wilton está na linha. O Wilton está na linha? Doutor Wilton Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo ao programa Primeira Mão da Rádio 2 de Julho. Bom dia. Bom dia, Luciano Reis, bom dia a toda a equipe aí, Haroldo, Paulo Otti, Caio Pimenta, os ouvintes do programa Primeira Mão. E aí, doutor Paulo Otti, nós advogados nunca podemos deixar de acreditar na justiça. Isso é verdade, isso é verdade. E dia 16 de outubro, eu amanheci, com a notícia, 5 horas da manhã, de uma decisão liminar concedida num plantão judicial, em que determinava-se praticamente o enterro da Aspra. Porque quando você fecha todas as sedes e você determina o bloqueio das contas, você praticamente antecipa o fechamento de uma associação. E foi isso que o desembargador, que é o relator do recurso, colocou na decisão, que o provimento concedido pela juíza da 8ª Vara era praticamente a antecipação do fechamento de uma instituição. E nesse sentido ele discorre e ao final da decisão concede a reabertura de todas as sedes, concede a determinação de desbloquear todas as contas em 24 horas para que a Aspra continue funcionando e dando o atendimento, aos associados, como eu falei aí no dia, plano de saúde, nutricionista, mais de 20 mil processos judiciais que são acompanhados por mais de 70 advogados na Bahia. E em uma semana eu estou direcionando ao doutor Paulo Otti, porque ele sabe o que eu estou sentindo nesse momento. Com certeza, e parabéns. E nós nos reunimos, conseguimos traçar as estratégias jurídicas e continuar acreditando num poder judiciário independente, em que a gente percebe a importância do duplo grau de jurisdição. Eu vejo muito comentário aí que se fala, para que o juiz de primeira instância? Todas as instâncias são importantes. O primeiro grau é o primeiro momento onde se ingressa com ao pedido de tutela jurisdicional, mas é importante o duplo grau justamente para rever a decisão de primeira instância. E é nesse sentido que eu agradeço ao programa Primeira Mão, porque abriu os seus microfones para quando o movimento foi deflagrado lá em 8 de outubro, me permitiram falar sobre o movimento. Quando houve a intervenção do Ministério Público através da decisão liminar, também abriu espaço para eu comentar. E agora, nesse momento de extrema alegria, em que os advogados percebem em que a justiça baiana funciona, e a gente agora só vamos continuar com a cabeça erguida e dizer para a tropa, dizer para a Polícia Militar que a associação está aí para prestar um serviço aos policiais que o Estado não oferece. A gente oferece atendimento jurídico para toda a família do policial, esposa e filhos menores de 18 anos. Nós oferecemos atendimento psicológico, nós já tivemos 9 suicídios na Bahia esse ano de policiais, e a gente sabe da importância de um acompanhamento psicológico, e uma associação desse porte, com 15 mil associados, não poderia ter suas atividades suspensas por uma medida liminar. E aí o desembargador apenas determinou que a Aspra se abstenha de fazer qualquer convocação, seja interna corpore, seja externamente, para tratar de qualquer situação que venha a se demonstrar interesses no sentido de mobilização da tropa para fazer questionamentos ao governo. Esse é o provimento que permanece, doutor Paulo Otti, Caio, Luciano e Haroldo. A gente fica impedido de fazer qualquer convocação de tropa nesse sentido. As demais atividades da Aspra continuam funcionando e nós vamos continuar trabalhando aí em prol do policial. Doutor Hilton. Pode falar, Haroldo. Olha, é o seguinte, a gente analisou essa decisão, ótimo, parabéns.
né? Que aquilo foi uma estupidez, um absurdo, aquilo. Mas vocês perderam a guerra, né, Hilton? Vamos ser claros. Perderam a guerra. Eu digo assim, Haroldo, eu, como falei, a experiência que eu tenho de policial e de ter participado de 2 movimentos em 2001 e 2012. 2012 ficou na história, né? Você deve ter acompanhado. Me lembro bem. Em que foi aí que o nome Marcos Prisco, que já tinha sido demitido em razão da greve de 2001, já tinha decisão judicial determinando a sua reintegração e só foi cumprido esse ano, né? Imagine, Haroldo, só em 2019, quase 18 anos, é que Prisco foi readmitido na corporação. Mas às vezes falha também. E aí, o que é que eu lhe digo? Hoje, com a decisão do Supremo, que declarou, né, a inconstitucionalidade do movimento paredista de qualquer entidade policial, de qualquer força policial, porque se a gente for analisar, a própria Polícia Civil, ela pode ter sindicato, ela pode ser sindicalizada, os policiais rodoviários federais que são civis, eles podem ter sindicato, mas por essa decisão do Supremo, eles não podem fazer movimentos paredistas. Então, quando se consolida uma jurisprudência nesse sentido, é difícil você mobilizar. Aí a pergunta que fica, como é que os policiais, principalmente os militares que têm restrições no Código Penal Militar, vão poder, né, quando estiverem com salários congelados, com direitos sociais sendo inobservados, de que forma, é uma pergunta que fica, é que essa tropa, de forma ordeira, poderá solicitar que o Poder Executivo olhe para eles? Essa é a pergunta que fica, porque a demonstração que o governo do Estado deu, com todo respeito, e eu admiro muito os parlamentares, né, do PT aqui em Alagoinhas, principalmente os vereadores Luciano Sérgio e Todininha, a pergunta que fica é como é que um governo que se diz que representa a classe trabalhadora sequer senta para conversar, para negociar, para saber qual é o clamor e quais as necessidades. Nem conversar, Haroldo, nem conversar. Então eu digo que... Foi o vice-presidente da Assembleia que conversou com vocês. Eu respeito muito o deputado Alex Lima, mas o que ele fez ali, na realidade, ele quis fazer Prisco de palhaço, porque Prisco já tinha protocolado a pauta de reivindicações no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, na Governadoria, no Comando Geral, na liderança do PT na Assembleia, na presidência da Assembleia, e aí ele chama Prisco para aquela reunião, para Prisco entregar a pauta à secretária de Relações Institucionais do governo, ou seja, entregar uma pauta que o governo já tinha. Não se chamou Prisco para negociar. O que Alex Lima fez e colocou aí, né, na mídia, de que ele estava tentando o diálogo, foi simplesmente tentar fazer Prisco de palhaço, um colega dele de Assembleia, que você convocar o representante da categoria para entregar uma pauta que o governo já tinha há mais de um mês. Então, com todo respeito ao nobre parlamentar estadual, e eu posso falar enquanto cidadão, enquanto advogado, que na realidade ele jogou para a plateia, porque ele, como vice-presidente da Assembleia e naquele momento assumindo a presidência, eu acredito que ele poderia ter um papel mais atuante e pensar no policial militar, porque se a gente tem hoje o direito de ir e vir, de dormir tranquilo, é porque tem uma tropa na rua trabalhando e fazendo o seu melhor. Valeu, doutor Hilton. Mais uma pergunta? Não? Não, só para saber o estado de saúde do Prisco, do deputado Prisco. Prisco, doutor Paulo Otti, já voltou à Assembleia, já fez um discurso emocionado. Ele criticou veementemente na tribuna da Assembleia a parcialidade da Assembleia em relação ao movimento, ao governo do Estado, né? Porque o carro dele... Até o próprio carro da Assembleia soube, o carro do deputado foi preso, foi levado. O carro do deputado, que é alocado, né, pela Assembleia, foi violado e não constava na ordem judicial. Que coisa. O dinheiro que ele tinha no carro foi apreendido. Então foram vários absurdos, doutor Paulo Otti. Quando a gente conseguiu ter acesso ao processo, como a gente tem aquela frase, né? Aquela questão, seria cômico se não fosse trágico. Não tinha nada no processo que justificasse a concessão da liminar. Não tinha nada que vinculasse a associação e o deputado a qualquer ato, como eles ficaram acusando, que a gente tinha feito, pessoas ligadas à Aspra tinham praticado
qualquer tipo de ato terrorista, até o nome terrorismo eles usaram. Então, por isso que o desembargador concedeu o efeito suspensivo e apenas determinou que a ASPRA se abstenha de fazer convocação de assembleias, seja internamente, seja externamente. Só uma questão, porque muitos sites, jornais, inclusive vincularam essa informação dada pela força-tarefa do Ministério Público e do governo, né, que fecharam, né, a sede da ASPRA, lacraram a sede da ASPRA, sendo que foram recolhidas armas, né, O próprio carro da Assembleia, um arsenal de armas, como se as sedes das associações fosse tipo um quartel da greve, né, e que estava financiando aqueles atos terroristas por Salvador e pela região metropolitana principalmente, né, foi recolhido também dinheiro, foi recolhido chips de celulares, que segundo eles também eram usados, né, nessa questão aí desses atos. Eu queria saber o seguinte, na sua opinião, isso daí foram fake news criadas pelo governo, no caso, utilizando da máquina, né, da Secretaria de Segurança Pública para enganar a população e, de certa forma, colocar a opinião pública contra o movimento? Eu lhe falei, vocês me deram a oportunidade, no primeiro momento que eu falei, após a decretação do movimento, né, o deputado lá na Delba, eu lhe disse o quê? Que nós já estávamos assistindo a guerra de informações. Infelizmente, Haroldo, a imprensa baiana demonstrou que ela tem lado, né? Evidentemente, com as exceções, né? E não se deu, né, nenhuma oportunidade. Prisco, para falar no programa de Bocão, teve que ligar e dar outro nome, para quando liberou a ligação, que ele disse: aqui é o deputado Marcos Prisco, você vai me permitir falar? Após a manifestação de Alex Lima. E aí veio a enxurrada de acusações, de ilações, certo? Essa questão dos chips, por exemplo, Caio, a ASPRA fornece plano de telefone celular para os associados. Esses chips são fornecidos aos associados para eles terem acesso ao plano. O dinheiro que foi pego na ASPRA era de Prisco, estava dentro do carro, né? Então, os escritórios de advocacia dentro das sedes foram violados. Dr. Paulo Alt, pasme, as prerrogativas da OAB, dos advogados, foram violadas. Tinha promotor de justiça acompanhando cada busca e apreensão. Ele visualizava que aquela sala era de advogados e eles não tiveram nenhum respeito ao Estatuto da Ordem. Tanto que o desembargador, consta isso na decisão, o desrespeito às prerrogativas da OAB. Tanto que, quando for resgatar esse material, o desembargador determinou que seja com a presença de representantes da OAB. E eu faço aqui um reconhecimento que a OAB, quando comunicada, prontamente peticionou no plantão judicial, pedindo a intervenção do processo e acompanhou de perto a aflição de nós advogados, que são quase 70 advogados que a ASPRA tem hoje na Bahia, e tivemos nossas prerrogativas resguardadas através também da atuação da OAB. Mas, Hilton, eu falo isso, né, e eu insisto, porque é o seguinte, pelo que você fala e relata, dá a entender de que o Ministério Público e até a própria Justiça serviu como um apêndice do governo do Estado, serviu como um capacho do governo do Estado para acabar com a greve, inclusive se utilizando de artifícios que, de certa forma, né, são ilegais, né, desrespeitando, inclusive, como você próprio falou, as prerrogativas, né, que constam no Estatuto da Advocacia. Eu fiquei admirado, Caio, com a entrevista do Procurador-Geral de Justiça. Não sei se o doutor Otto acompanhou. Acompanhei, após sim. a operação, ele parecia realmente um adendo do Poder Executivo. A fala dele na entrevista parecia que ele não era um poder autônomo, né? Que o Ministério Público, apesar de não ser considerado um poder da República, mas ele tem autonomia, né, para atuar, e em que pese ele ser vinculado ao executivo apenas com relação à questão financeira, ele tem total autonomia, total independência. Então, quando a gente assistiu a entrevista do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, parecia que era um adendo, que era uma secretaria do Poder Executivo, e eu acompanho o Caio com todo respeito aos membros do Ministério Público, certo? Um exemplo disso tudo, para finalizar, agradecendo o espaço, a liminar foi concedida, doutor Otti, no plantão judiciário. Certo. Nós interpomos o agravo também no plantão.
o juiz do plantão disse que não era matéria de plantão. Ou seja, para conceder É pra um, é pro outro não, né? é 2 pesos, 2 medidas. Então, concede eliminar no plantão, mas não pode apreciar o recurso no plantão. Então, isso já demonstra, infelizmente, que nem sempre a imparcialidade prevalece, né, nesses casos. Mas aí, a decisão de ontem, que eu me emocionei muito, depois eu posso mandar para Caio, e Caio aí mostra até a quem tiver interesse a decisão, que é uma decisão muito bem elaborada pelo desembargador, deixando muito bem claro que num pleito liminar não se pode praticamente decretar a extinção de uma instituição que tem previsão constitucional, né? O direito de se associar, o direito de se criar associações e delas trabalharem livremente, desde que não viole as normas, é um direito previsto na Constituição, e isso o desembargador deixou muito bem claro. Então, Caio, só para finalizar, é dizer que nós acreditamos na imparcialidade da Justiça e, mais uma vez, o Poder Judiciário baiano demonstra que nós podemos continuar acreditando e que o cidadão baiano pode continuar acreditando na Justiça baiana e brasileira. Obrigado, Wilton. Tenha um bom dia. Um abraço aí. Um abraço. Obrigado. Mandar um abraço.